Essa é uma edição onde teremos palavras breves e pontuais de pastores de nossa denominação sobre temas variados relacionados às experiências e expertises dos mesmos. Apreciem o direto ao ponto. Como elaborar o luto? Eu era um menino de apenas 10 anos quando eu entrei em um quarto escuro de hospital e vi ali minha mãe sedada, respirando por aparelhos. É verdade que eu ainda cria que Deus a curaria do câncer e que ela voltaria para casa, mas mal eu podia imaginar que aquela seria a última vez que eu a veria. 2 dias depois, ela faleceu. Eu já era um homem de 27 anos quando minha esposa me surpreendeu com a notícia de que eu seria pai, e eu posso dizer que foi um dos melhores momentos mais felizes, um dos momentos mais maravilhosos de toda a minha vida. Durante 8 meses nós esperamos e preparamos tudo com muita expectativa e carinho para a chegada da nossa primeira filha, mas num dia normal, como qualquer outro, ela simplesmente parou de se mexer e morreu. Todos nós passamos pelo luto. Se você ainda não passou, pode ter certeza de uma coisa: você vai passar. E você vai ver que o luto é como um vale árido e sombrio. É inevitável, faz parte da nossa vida. É imparcial, acontece com todo mundo. É também imprevisível, não permite um planejamento. Assim como atravessar um vale envolve dor e sofrimento, passar pelo luto, passar pelo vale do luto, bagunça completamente as nossas emoções. É por isso que eu gosto de definir luto da seguinte maneira: luto é o processo de reorganização das nossas emoções diante de uma perda significativa. E por ser um processo, tem início, meio e fim. Por isso, com base nas minhas experiências pessoais, fruto da minha formação como psicólogo e também do meu ministério pastoral, eu descobri 3 atitudes que nos ajudam na elaboração do nosso luto. Então, para elaborar o luto, primeiro, abrace a sua dor. Abrace a sua dor. Não é negar a sua dor e nem se fazer de forte que vai te fazer elaborar o luto. É vivenciar suas dores, respeitando o seu jeito de ser, que vai de fato te auxiliar nesse processo de reorganização. E esse princípio é o mesmo que foi praticado por Davi, quando o rei Saul e Jonatas morreram em uma batalha. Veja só o que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 1, nos versos 11 ao 12. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Perceba que Davi se permite sofrer diante das suas perdas, e você precisa fazer exatamente o mesmo. Até Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro, por isso sofra, chore. Mas se você tem dificuldades de chorar, não tenha medo de abraçar sua dor ao seu próprio modo, mas faça isso, porque a elaboração do luto só acontece através de um processo de sofrimento. Vai doer muito até que pare de doer. Isso não significa que nós temos que viver a vida agora choramingando e nos lamentando o tempo todo, não. Mas significa que precisamos ter o nosso tempo para absorver e reorganizar a bagunça que a perda gerou em nossas emoções. Quando a nossa filha Mel morreu, nós ficamos 3 dias internados para que a Maíra pudesse ter o parto de forma natural. E todos os dias nós nos abraçávamos e nós chorávamos juntos. E na hora do parto, eu estava lá, encarando aquela dor terrível de ver minha filha nascendo morta. Foi desesperador, mas eu vivenciei, foi necessário. No dia seguinte, nós fizemos um pequeno velório e por mais que a vontade fosse de sair correndo, eu carreguei aquele caixãozinho branco nos meus braços até o local do sepultamento. O luto precisa ser abraçado, o luto precisa ser vivido. Então faça isso, mas tenha em mente o que Davi escreveu no Salmo 30, versículo 5. As noites em que seus olhos choram abrem caminho para dias de risadas. Em outras palavras, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, abrace a sua dor. Segundo,
para elaborar o luto, dê voz aos seus sentimentos. Quando nós estamos atravessando o luto, precisamos abraçar as nossas dores, mas também, além disso, nós precisamos verbalizá-las. Davi compreendeu isso muito bem quando ele passou pelos seus lutos. Veja só o que ele disse no Salmo 62, versículo 8. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Observe que Davi testemunha o quanto valeu a pena ele ter desabafado com o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Pois quando nós não colocamos os nossos sentimentos para fora, eles explodem dentro de nós, gerando problemas emocionais e até mesmo problemas físicos. Por isso, nós precisamos falar, precisamos desabafar. É como o ar que nós respiramos. Se nós inspiramos e não expiramos, o ar nos sufoca. Então nós só conseguimos elaborar o luto através de voz e palavras, pois as emoções precisam ser verbalizadas. Isso pode ser feito através de uma conversa com um amigo, com algum pastor, algum psicoterapeuta, enfim. Mas acima de tudo, precisa ser feito com Deus. Sabe, eu me lembro que por diversas vezes eu compartilhei com a minha esposa as expectativas que eu tinha de tocar violão para nossa filha, de brincar com ela, de levá-la para passear, tantos planos, tantos sonhos. Eu recordo as madrugadas em que eu rasguei meu coração diante de Deus em oração. Eu chorava, brigava e contava para Ele o que é que estava doendo e doía muito. Mas quanto mais eu falava, mais alívio eu sentia. Por isso faça o seguinte, fale da sua dor com Deus. Foi exatamente isso que Davi fez ao longo de sua vida. E como resultado, veja só o que ele mesmo afirmou no Salmo 30, no versículo 11. Ele diz assim: O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre. Tirou as minhas roupas de luto e me vestiu com roupas de festa. Conte para Deus as suas dores. Ele vai te tirar deste vale do coração partido e vai transformá-lo em um portal de esperança. Por isso, dê voz aos seus sentimentos. E por fim, para elaborar o luto, ressignifique a sua perda. Além de abraçarmos a nossa dor e darmos voz aos nossos sentimentos, nós precisamos ressignificar a nossa perda. A palavra ressignificar significa dar um novo sentido, redefinir algo. E quando nós pensamos nisso, Ruth é um grande exemplo. Você conhece a história. Noemi havia perdido seu marido e os seus 2 filhos, ficando apenas com suas 2 noras. Noemi disse que elas poderiam ir embora, mas Ruth decide ficar com a sua sogra. Veja então o que ela respondeu a Noemi, lá em Ruth capítulo 1, versículo 16. Ela diz assim: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Note que Ruth perde o seu marido, mas ao invés de viver uma vida amargurada, ela decide cuidar da sua sogra e recomeçar. Ruth reconstrói sua vida, consegue um bom trabalho e se casa com Boaz. Ela atribuiu um novo significado às suas perdas quando decidiu mudar sua atitude diante do luto. E com isso foi um canal de bênçãos na vida de Noemi. Por isso, use as suas dores em benefício de outros. Seja um meio de consolo e encorajamento, e eu te garanto que ao fazer isso você encontrará propósito para o seu sofrimento, porque a sua maior dor pode se transformar em sua maior missão. E é exatamente isso que eu tenho feito. Ao longo de 20 anos eu tenho aprendido que através das minhas dores eu posso tocar no coração de uma multidão que também enfrenta os seus vales e perdas. Por isso eu escrevi este livro, Abrace Sua Dor, Como Elaborar o Luto. Através deste material eu quero ajudar o máximo de pessoas que estão atravessando o luto, sem ao menos saber como lidar com ele, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Estou concluindo, mas quero fazer essa pergunta aqui tentando olhar no fundo dos seus olhos. Como é que você tem elaborado o seu luto? Como tem sido para você atravessar esse vale das lágrimas?
Eu quero terminar lendo o que está escrito no Salmo 84, dos versos 5 até o 7. Acompanhe comigo essa leitura. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Meu irmão e minha irmã, abrace a sua dor, dê voz aos seus sentimentos, ressignifique a sua perda e assim você verá esse Vale das Lágrimas ficar cheio de fontes de água. E conforme você for elaborando o seu luto, a sua força será renovada a cada passo. Sua vida será coberta de bênçãos. Que Deus te abençoe.